Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem 4 novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Enquanto alguns sonham com sucesso, nós acordamos cedo para fazer acontecer. Muito bom dia! Hoje vamos até Floriano participar do 2º Seminário de Administração, que contou com a presença de empresários, alunos e profissionais de administração, além de representantes do Conselho Regional de Administração do Piauí. Também iremos discutir sobre os desafios e o cenário econômico em 2023 com o mentor financeiro Antônio Cláudio e receberemos Thalisson Camilo para te dar dicas sobre formação de times de alta performance. Então fica comigo que o Conversa Coach tá incrível! Um oferecimento Unimed Teresina, CRA Piauí, Conselho Regional de Administração e RR Contas. Nos últimos dias 10 e 11 de novembro aconteceu na cidade de Floriano o 2º SEMAD, Seminário de Administração, e nós estivemos conferindo e você vê agora tudo na íntegra. Vamos nessa! A professora Ravena Assis esteve falando sobre gestão de pessoas para os administradores. Professora, qual a importância das pessoas na administração dos negócios? Olá, tudo bem? É um prazer, viu? As pessoas, na verdade, constitui o capital, né, muito importante e primordial para as organizações. Haja visto que são elas, né, que fazem toda essa estratégia, que pensam, que agem, né, e que promovem as transformações dentro das organizações. Então é primordial a presença, né, dos recursos humanos, das pessoas dentro das organizações. E foi isso que eu vim falar aqui hoje, né, justamente de conhecermos as pessoas, sabermos da importância que ela tem dentro das organizações, principalmente para que possamos cada vez mais trilhar o caminho da valorização, do conhecimento, né, para que essas pessoas elas possam serem desenvolvidas, né, terem suas competências e habilidades desenvolvidas. Muito obrigado, professora. Eu estou aqui com o Honorato Drummond, que é o presidente do CDL de Floriano, que recebeu o 2º SEMAD que aconteceu aqui na estrutura do CDL, né, Honorato? E me diga, como é que é essa parceria junto com o Conselho Regional de Administração do Piauí? Primeiramente dizer que foi uma grande satisfação, uma honra muito grande ter sido convidado pelo Conselho para a gente ser parceiro durante esse 2º seminário que aconteceu aqui na cidade de Floriano. Então nós ficamos muito honrados e estamos aqui de portas abertas para mantermos essa grande parceria e continuarmos nessa divulgação. Tanto nós falamos do Conselho, principalmente que ficamos muito felizes desde a sua instalação, porque quando ele fez uma instalação física aqui na Floriano, com toda certeza a intenção é orientar e principalmente aos administradores. E as empresas ficam abertas, é claro, para possíveis contratações visando melhorias. Então, nessa grande parceria, porque a gente pôde ver dentro da administração um curso muito eclético, onde as pessoas vêm em várias áreas, nós vimos aqui durante as palestras, excelentes temas, uma discussão muito boa. Com toda certeza isso vai alentar a muitos empresários na contratação, não é? Contratação de administradores que possam alavancar os negócios. Muito obrigado, meu amigo. Satisfação. Olha, estou aqui com o José Veloso, ele é um grande empreendedor local aqui na cidade de Floriano, inclusive
trabalha em diversos segmentos, atua em diversos segmentos. Veloso, como é para você participar desse evento, desse segundo seminário promovido pelo CRA Piauí aqui em Floriano? Para nós, fazendo parte do Grupo Veloso, é uma felicidade muito grande de estar participando deste seminário, onde tivemos excelentes palestrantes. Estivemos aqui com um grande número de colaboradores adquirindo conhecimento para estar aplicando em nosso negócio, porque somos sabedores que é através do conhecimento que por onde se cresce. Onde vimos focado um trabalho em cima da administração, porque hoje é tudo para o crescimento dos seus negócios. Então, para todos que fazem o Grupo Veloso, foi uma felicidade muito grande em termos participado. Ok, muito obrigado, meu amigo. Presidente Robert Barbosa, como essa descentralização do CRA de Teresina para todo o Piauí, fazendo o segundo SEMAD aqui na cidade de Floriano? É uma felicidade muito grande estar participando de todos esses seminários, além das inaugurações de subseções no estado do Piauí, para fazer de forma o CRA Piauí para todo o estado do Piauí. Antes se pronunciava muito CRA Piauí é de Teresina, agora não, é CRA Piauí de fato é de todo o estado. Robert, a gente sabe que o administrador ele se sente amparado, né? Ele sente assim que recebe todas as contribuições do Conselho Regional. E eu pergunto a você, trazer esses movimentos assim com palestras, treinamentos diferenciados, isso motiva cada vez mais o administrador? É esse o papel? Nós acreditamos que sim, até porque, por exemplo, momentos como esse, como o seminário de administração, ele visa a qualificação, quer dizer, do profissional, do estudante, do professor até de administração e coordenador. Para que isso, tudo isso? Prepará-lo mais para o mercado de trabalho. A gente traz aqui ferramentas, traz conhecimentos para os profissionais e para o público em geral, para que ele se sinta cada vez mais preparado para o mercado e ele consiga ser colocado nas empresas. Perfeito, muito obrigado, presidente. Tá ótimo. Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo RR Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina, Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomás Tágera 1081 Jockey, RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa. Qual a expectativa da economia para o Brasil em 2023? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor especialista em economia, Antônio Cláudio. Tudo bem, Antônio Cláudio? Tudo bom, Alencar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, será um prazer conversar com você. Vamos procurar responder aqui algumas expectativas que é minha e eu acredito que de muitas pessoas. A primeira é quais são as expectativas para 2023 no cenário econômico nacional? Veja só, Alencar, no 2022 nós tivemos um endividamento público muito alto. Né? Isso acaba inibindo os investimentos brasileiros, porque tem que aumentar muito a taxa de juros. A expectativa para 2023 é que essa taxa de juros caia um pouquinho, mas nós não vamos ter muitos investimentos ainda, porque nós temos uma pequena recessão na área internacional, em função de guerra na Ucrânia, em função ainda de resquícios da Covid. Então, isso vai atrapalhar um pouquinho, mas não a ponto de inibir o crescimento das empresas ou a convivência adequada das empresas com a economia. Quando o senhor fala isso, o senhor traz uma visão positiva nesse sentido de que, por exemplo, a gente está com o presidente da República novo, a gente está com um governador novo, então todo um cenário político que favorece o crescimento da economia, é isso? Vai depender muito da visão que eles têm de como vai conduzir a economia brasileira. Como nós temos hoje uma série de problemas na questão da arrecadação dos tributos, recentemente tivemos a redução de tributos em função do aumento dos combustíveis, isso vai acabar refletindo tanto nos governos estaduais quanto no governo federal com arrecadação menor dos tributos, que é uma necessidade para você conduzir adequadamente a economia brasileira. Professor, por que é tão importante para o Brasil se falar e se fazer uma reforma tributária, por exemplo? Veja, nós temos categorias hoje que pagam poucos tributos. Quando nós olhamos para a pessoa física, por exemplo, a tabela do imposto de renda, ela penaliza mais quem ganha menos.
Então nós estamos invertendo, ou seja, quem tinha que pagar tributo é quem ganha mais e não quem ganha menos. Então uma das promessas de campanha é reajustar a tabela do imposto de renda. Isso daria mais receita para o governo. O próprio Constituição, ela fala que tem que ter um imposto para grandes fortunas. Então já foi mais ou menos definido no Congresso, em alguns projetos, que quem ganha mais de 5 milhões ano seria considerado como uma grande fortuna. Só que esse tributo nunca passou, esse projeto nunca passou. Desde que a Constituição foi homologada em 1989, até hoje não se regulamentou o tributo para grandes fortunas. Ao contrário da pessoa jurídica, que conseguimos aprovar o Simples para micro e pequena empresa. Mas precisamos também fazer reforma para as empresas maiores. Vou te dar um exemplo. Se você investe em ações, as empresas, por semestre ou por ano, um percentual para zero de lucro, ela distribui para os acionistas. Agora mesmo, a Petrobras vai distribuir 43 bilhões para os seus acionistas. O que você recebe de dividendo, você não paga tributo nenhum. Para a gente que é pessoa física e recebe pouquinho, é ótimo. Mas imagina para uma grande empresa que recebe muito, para um grande investidor que recebe muito. Ele não paga nada, né? E tem à sua disposição milhões de reais. Professor, a gente não fala aqui no programa sobre política, mas tem uma coisa que ficou muito clara no que se trata, no que se tange a economia. Tiveram muitas promessas sobre, sei lá, ajudar a população a tirar o nome de SPC Serasa, taxar o imposto de renda a partir de 5 mil reais. Você acredita que isso é viável mesmo? Isso pode acontecer mesmo, do seu ponto de vista? Veja, trazer a tabela de imposto de renda para a faixa mínima de 5 mil reais, eu acho impossível. Claro, vai ter reajuste na tabela de imposto de renda, tem que ter. Nós estamos vários anos sem esse reajuste. Mas chegar a esse ponto de 5 mil reais eu acho muito difícil. Talvez chegue a 3, 3,5, alguma coisa nesse sentido. Né? Outra situação de arrecadar menos tributos também é muito complicado, porque a dívida pública brasileira é muito alta. Né? Para quem nos ouve, quem nos assiste, como é que você quer dívida pública? A dívida pública é o seguinte, você tem o teu salário, né? Você se endivida, aí você vai pagar juros. Só que quem ganha salário como nós, você tem um limite do salário. O governo não. O governo ele vai se endividando. Se ele endividar mais do que ele precisa para pagar, ele joga isso para frente. Então eu posso ter uma dívida para pagar em 20 anos, em 10 anos, em 15 anos, e vou depender da arrecadação futura. Se eu não conseguir volume na arrecadação futura, eu não consigo os recursos adequados para pagar agora. Aí eu tenho que prorrogar essa dívida por mais tempo. E isso eu tiro dinheiro, podia estar sendo investido numa ponte, numa escola, num hospital, numa infraestrutura. Isso acaba desequilibrando a economia também. Então, aproveitando sua presença aqui, eu vou misturar um pouco o assunto para falar das famílias brasileiras. A gente sabe que quando se trata de finanças, principalmente na família, entra muito a questão da emoção, sim, da razão, de fazer conta. Você como especialista na área de economia, com certeza você tem sido abordado pelos amigos mais íntimos para perguntar para você, geralmente, como fazer essa gestão perfeita. Se você puder nos trazer uma dica para as pessoas, né, para o lar, o que você nos falaria aqui, professor? Veja, cara, a gente tem que enxergar a economia de uma maneira mais abrangente e não só os aspectos que a gente chama de macroeconômicos. O que atinge o governo, o que atinge as empresas, tem que descer a nível das famílias. Isso. Na realidade, quem faz economia no Brasil são as famílias com seus consumos. Né? Então, para a família consumir mais, ela tem que ter mais dinheiro disponível. Se você pega hoje aposentados, servidores públicos e algumas pessoas de iniciativa privada, todos estão comprometidos com uma linha de crédito chamada empréstimo consignado. Então, 30% da renda dessas pessoas já ficam para os bancos. Então, imagina o seguinte, uma pessoa que ganha 5 mil reais e consegue viver com 5 mil reais ou tem alguma dificuldade em viver com 5 mil reais. Se endivida, aí vai pegar o crédito consignado. Dos 5 mil, ele vai pagar R$ 1.500 de prestação. Se ele não conseguir viver com 5 mil, como é que ele vai viver com 3.500? Não dá. Então, ele vai ter que pegar mais empréstimos. Então, hoje nós temos uma população brasileira, 80% das famílias estão endividadas. Qual é o endividamento? Banco, financeira, cartão de crédito, financiamento de veículos, crédito consignado. E aí tem um detalhe que é muito interessante. Todo mundo foca na educação financeira. Ou seja, você controlar o que ganha, fazer uma planilha, ou botar uma caderneta, ver a sua receita, ver as despesas, se adequando ali. Só que existe uma outra variável que ninguém trabalha, que é o aspecto emocional. O que eu digo que é aspecto emocional? Ninguém consegue baixar o teu nível de vida. Né? Você consegue aumentar o teu nível de vida. O brasileiro tem uma questão, Alencar, que aí quem nos assiste, é importante você ter essa conscientização, nós sempre gastamos mais do que ganhamos. É uma característica do brasileiro. Isso faz com que lá na frente o nível de endividamento cresça demais.
E aí, se você não consegue administrar isso, como é que você vai pagar as suas dívidas, tirando prestações da sua renda, diminuindo mais ainda a tua renda? Então, isso precisa ser muito trabalhado. Como é que nós trabalhamos com o brasileiro? Orientando emocionalmente, mostrando que é consumo exagerado, mostrando que ele não pode ter algo além do que ele precisa, mostrando a necessidade que se ele ganha um valor, ele tem que economizar entre 10% e 20% para emergência e não pensar em pegar dinheiro em banco. A nossa geração para frente, eu falo que eu tenho já de 50 para 60, se acostumou a trabalhar com dinheiro de banco. Tudo que você fala, você não, eu vou no banco e pego dinheiro emprestado. Um menino hoje, um jovem que monta uma startup, a primeira coisa que bota na cabeça é, para minha empresa crescer, eu tenho que pegar um dinheiro emprestado. Prepara o pitch ali para conseguir os investidores, para trazer a grana. Exatamente. Ninguém mais sabe trabalhar com recurso próprio. No passado, todo mundo trabalhava com recurso próprio e só um pedacinho que às vezes ele pedia no investidor. Hoje não, só se pensa no investidor. Então a gente fala o seguinte, a economia foi financeirizada. É isso. Ok? É isso. Nós temos da produção para financiarização, ou seja, quem manda na economia é o mercado financeiro, que não deveria ser assim. Então, se as famílias não tiverem uma orientação emocional, comportamental, nós jamais vamos sair desse endividamento imenso. Agora mesmo, nós estamos aí com alguns programas dos bancos de fazer a renegociação das dívidas. A minha experiência no mercado financeiro, o que diz? Faz a negociação, paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira e depois não consegue pagar mais. Vira uma bola de neve aí, e volta a estacar zero. Exatamente. Olha, professor, neste domingo contribui tanto com a sua opinião do cenário, com as perspectivas também como essas dicas, a sua opinião para as famílias é extremamente importante para você que nos assiste. E assim, só para fechar a nossa conversa, se tiver uma dica direta para a pessoa que nos assiste, como criar aí a sua base para 2023, o que é que você nos traria? É o seguinte, na hora de investir em 2023, criar uma empresa, criar um pequeno negócio, tenha um pouquinho de paciência. Tente fazer com seus recursos e não buscar recursos fora de investidores. Por quê? Como a taxa Selic está alta, o juro também vai estar alto. Então o juro vai te dar parte do teu lucro. Vai devagarzinho, caminha devagarzinho. Você vai chegar lá? Vai. Só que um pouquinho mais de tempo, é ter paciência. Outro, as famílias pensem em comprar televisão, geladeira, máquina de lavar, carro. Tenha paciência. Agora mesmo, por causa da Copa, todo mundo vai querer comprar televisão. Verdade. Eu tenho um amigo que virou para mim, e ele tem um endividamento complicado, falou, Cláudio, eu quero, hoje, eu estou endividado, mas eu vi uma TV 70 polegadas e não resisti. Pô, se o cara não aguenta pagar as contas que tem, como é que vai comprar uma TV 70 polegadas para pagar? Ele pode ter uma de 40, de 20, de 30. É isso que a população brasileira tem que entender. Né? Ela não pode tirar tudo que ganha e entregar para os bancos. O que ela tem que fazer é se conscientizar, reduzir o teu consumo, ser um pouco mais disciplinado para lá na frente ter uma condição muito melhor do que tem hoje. E uma TV menor também dá para assistir o Conversa Coach, dá para assistir a Copa do Mundo, não é isso, professor? Com certeza, com certeza. Muito obrigado por sua participação, tá? Espero que você volte mais vezes aqui. Eu que agradeço o convite, estaremos sempre à sua disposição. Pessoal, vamos para o intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida. Pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem 4 novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Olha, tem uma conversa muito bacana que eu tenho certeza que a gente vai fazer agora, que é contar um pouco da história de um cara que conquistou o coração do Flávio Augusto, que é um grande escritor, empreendedor brasileiro. E esse cara é engenheiro, se formou no Mato Grosso, veio para o Piauí empreender, está aqui do meu lado. Senhoras e senhores, com vocês, Thalisson Camilo. Tudo bem, Thalisson? Tudo ótimo, tudo ótimo. Cara, que satisfação te receber aqui, cara. A satisfação é minha. Você tem uma história... esse garoto tem uma história... Garoto, porque eu já sou um cara bem mais velho, né? Posso chamar assim com todo respeito, né? Fica à vontade. Mas assim, o Thalisson tem uma história de criação, de empreender no negócio dele, que é muito inspirador. Eu quero ver se a gente consegue contar. Thalisson, como é que começou a sua história de empreendedor no Grupo Aisa, por exemplo? Show de bola. Você falou, eu era engenheiro, só que eu era engenheiro agrícola, né? E trabalhava no agronegócio, né? Esse era o meu trabalho. Usava chapéu, botina
e visitava produtores rurais, né, em multinacionais do agro. E o Flávio, ele não é uma grande inspiração para mim e para vários jovens que têm um dia um sonho de empreender. Eu já era empreendedor em atitude, mas nunca tinha tido um CNPJ. Eu trabalhava em multinacionais na área de vendas, sempre buscando o máximo possível do atitude empreendedora, ou seja, sempre buscando viver de salário variáveis, né, ganhos variáveis. E aí, numa dessas leituras que eu fiz, eu li um dos livros do Flávio, que era Ponto de Inflexão, onde ele conta a história dele, né? O Flávio digamos que ele é o da Silva brasileiro que deu certo. É um cara que veio da periferia do Rio e conquistou o mundo, né? Hoje ele é um dos principais empreendedores e bilionários que construíram patrimônio trabalhando muito, né? E é muito inspirador para muitos jovens e adultos também, né? Sim. No que ele faz. E eu li o livro dele que dizia a história dele, decisões que ele tomou que levou ele a ser o que ele é hoje, admirado por todos. E no final desse livro ali tinha um exercício, que era o que você vai fazer na sua vida nos próximos 5 anos? E aí simplesmente eu escrevi algumas coisas, eu queria ampliar meu horizonte, eu queria estar trabalhando em um universo um pouco maior, um mundo um pouco maior de escala, né? Eu coloquei alguns aspectos sobre meu relacionamento com a minha noiva, que é piauiense, hoje é minha esposa, né? E, enfim, coloquei 6 itens ali que eu queria conquistar nos próximos 5 anos. Isso foi em janeiro. Ganhei esse livro de presente do meu irmão. Janeiro de 2019. Isso. Em abril de 2019, estava eu na Universidade da Matrícula. Primeiro reality show de vendas criado pelo Flávio Augusto. Universidade da Matrícula é a matriz, né, do Grupo Wiser, desculpa, é uma escola corporativa, e lá eles fizeram um reality show a nível nacional e você esteve lá, inclusive foi o vencedor. Justamente, eu fui o primeiro aprovado nesse reality show, inclusive antes do prazo, né? E inclusive era internacional, tinha gente que veio do Japão, veio dos Estados Unidos, né? Então eu atendi esse chamado, o Flávio criou esse reality show e um dos critérios era o seguinte, tinha que ir para São Paulo, abandonar tudo que você estava fazendo para investir 100% a tua atenção, o teu tempo lá em São Paulo durante 6 meses. E pagar 20 mil reais. Então, o cara apostou dinheiro, tempo, qualidade de vida, porque foi, né, para hotel e ficar... Justamente. E uma coisa interessante que as pessoas geralmente acham que um grupo como a Wiser vai fazer um reality show cheio de mimimi. Na verdade, não. O que o Flávio criou? Ele simulou o que ele viveu quando ele criou a WhatsApp. Porque ele começou a WhatsApp com 20 mil de cheque especial. E só com a cara e coragem, né? Então, assim, ele recriou esse cenário nesse reality show. E, basicamente, era um reality show que você não tinha lead, você não tinha informação de nada. Você chegava em São Paulo e você tinha que dar seus pulos e todos os custos por nossa conta também. Caso a gente não batesse a meta, a gente perdia os 20 mil e também os custos investidos lá, né? E era um reality sobre vendas, tá, pessoal? Para deixar claro. Justamente, totalmente meritocrático vendas. O que avaliava você era a sua capacidade de vendas e liderança. E basicamente foi isso. Então, eu atendi esse chamado lá em abril, participei desse reality show. Inicialmente achei que eu não ia atingir o objetivo. Entrou no processo sabotador, né? Totalmente. Aquela questão, eu sou um cara do interior de Rondônia, eu nasci em Vilhena. E você carrega isso dentro de você, eu sou do interior, nunca morei numa cidade igual São Paulo, a galera vai me engolir. Então, inicialmente, primeiro mês, achei que não ia dar em nada. E para minha surpresa, eu fui o primeiro aprovado nesse reality show, com louvor, né? Eu saí antes do período previsto, 4 meses e meio. E tô aqui para contar minha história, né? E explicar, é legal, assim, enquanto comunicação, a gente trazer os pontos em que ele saiu do reality, montou uma franquia física em Teresina. Então o cara nasceu em Rondônia. Foi para o Mato Grosso. Fazer engenharia e trabalhar como engenheiro. Se desafiou, foi para São Paulo participar de um reality. Ganhou uma franquia, mas ele tinha que operar em Teresina, no Piauí. É isso aí. O cara rodou o Brasil, meu amigo. Chegando em Teresina em 2020, né? 2020. Janeiro de 2020 foi inaugurado. Inaugurou a franquia em janeiro de 2020. O que foi que aconteceu em 2020? Inaugurei em janeiro e em março foi a pandemia. É mole? É fácil. Veio a pandemia em 2020, né? Em março. O que tinha que fazer? Tava tudo fechando. E aí?
É isso aí. Foi minha primeira empresa, só para relembrar vocês que foi meu primeiro CNPJ. Fechou as portas. Fechou as portas. E aí, quebrou? Não, graças a Deus e graças ao que a gente desenvolveu nesse reality show. Olha que interessante. O reality show te forjava a você no pior cenário. Você jogou vôlei? Demais. Por exemplo, você lembra que muitas vezes o treino para você pular mais alto era você pular com peso nos pés? Sim. Então, o cenário do reality show era justamente esse. A ideia do Flávio vou colocar esses caras no pior cenário que existe, para quando eles forem abrir suas franquias nas cidades dele, fosse mais fácil para eles. Ou seja, treinamento BOP mesmo. Sim. E tudo que a gente desenvolveu lá, a habilidade de chegar no lugar, não conhecer ninguém, começar a lista de clientes, fazendo entrevista na rua, parando as pessoas, abordando as pessoas na Avenida Paulista, perguntando como é que tá o teu inglês? Que a WhatsApp trabalha com inglês, né? Então esse cenário nos forjou. E aí veio a pandemia. E aí na pandemia, a WhatsApp ela já tinha uma orientação, já tinha um produto online, e a nossa habilidade consagrada de vendas num cenário hostil fez com que a gente não morresse. Sim. Pelo contrário, o grupo Wiser, a qual eu faço parte, tinha 400 escolas e tinha 70 mil alunos antes da pandemia. Hoje são mais de 400 mil alunos espalhados em 120 países. E basicamente esses franqueados de escolas físicas que vieram da Universidade da Matrícula assimilaram rápido. Então eu bati vários recordes vendendo o produto online da WhatsApp. Poxa. O que não me fez quebrar, me fez me manter bem, apesar de ter sentido. Hoje a gente atende 120 países e foi também um trabalho que a gente desenvolveu lá na Universidade da Matrícula. Inclusive, eu fui o precursor desse trabalho. Eu estava em São Paulo, aí era tudo distante. A gente ia fazer uma matrícula de curso de inglês, às vezes levava 3 horas para chegar numa casa de uma pessoa. Aí eu comecei a pensar assim, de que forma eu posso fazer para ser mais produtivo? Porque o deslocamento era muito ruim, né? Sim. São Paulo, você sabe? Loucura. E aí uma das coisas que eu pensei foi assim, não, se eu faço chamada de vídeo com a minha esposa, com a minha mãe, por que eu não posso pelo WhatsApp vídeo atender um cara? Então metade da minha meta na Universidade da Matrícula eu fiz via WhatsApp vídeo, onde eu já desenvolvi a habilidade de matricular para várias franquias presenciais da WhatsApp no Brasil inteiro. Então isso me ajudou quando chegou o online, porque eu só continuei o trabalho que eu já fazia. Legal. E para quem está nos assistindo, que é empreendedor, que passa pelas dificuldades e as adversidades que a vida do empreendedor impõe, o que é que você poderia nos deixar nesse domingo de mensagem? Show de bola. Bom, primeiro que a vida do empreendedor é uma saga, é uma história de lutas, e algumas quedas, eu posso citar a minha, que foi um baque também, fechar a empresa física, Mas assim, eu digo o seguinte, que persevere no teu sonho. Teve alguns colegas de outros negócios que me procuraram na época, pensando em desistir. Eu falei, cara, jamais. Desistir é uma coisa que não pode existir. E foque em vendas, O empreendedor ele precisa ser bom em vendas. Ele precisa ser o principal responsável pelas vendas da empresa, que é uma coisa que a gente faz muito. Na nossa empresa não existe líder de cargo. O cara, para ser líder, ele tem que ter batido várias metas individuais primeiro, para depois liderar uma equipe. E isso fez a gente sobreviver nesse cenário todo. Vender muito e vender de forma ativa, que é o que a WhatsApp faz. Ir atrás do cliente e fazer acontecer, fazer o produto chegar no cliente. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado por sua participação no programa. Volte mais vezes, viu? Obrigado a todos. É isso aí. Pessoal, história inspiradora. Espero que vocês continuem consumindo o nosso conteúdo em nosso canal do YouTube, Conversa Coach, tudo junto, também no nosso Instagram, @ConversaCoach. Vamos ficando por aqui. Domingo que vem tem muito mais. Um grande abraço. Tchau. Um oferecimento Unimed Teresina, CRA Piauí, Conselho Regional de Administração e RR Contas.
Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo RR Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina, Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomás Tágera 1081 Jockey, RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa.